Shalom, shalom, Lecular, Haverim, Haveruts. Eu sou Efraim Ben Sivi Uriel e vou apresentar para vocês um Sheu muito importante. Vou falar um pouco sobre a Bíblia. E quero que vocês entendam que esse estudo não é para atingir as demonais de vocês. Não quero atingir a fé, mas mostrar a verdade. Assim como mostraram, como me apresentaram e que o Eterno me deu esta luz da verdade. Nós estamos em um período ao qual as pessoas com suas fé genuína ainda estão enganadas por dogmas e por aprendizagem de homens ao qual também foram enganados. Vou falar um pouco sobre o Novo Testamento. E hoje ela está camuflada, ela está embasada, está com a roupagem ao qual tentam, através dessa roupagem, esconder os erros e as mentiras. Veja bem, hoje virou moda, hoje virou coisas de apresentação que se diz que é uma coisa verdadeira que veio dos antigos. Veja bem, os imperadores, eles elaboraram uma religião e encaparam essas religião com o nome cristão e evangélico. No período de Roma, no período da Grécia, tinha uma fé genuína, uma fé ampla, que só de congregações tinha 50.000 congregações dentro do Império de Roma e da Grécia. Eu falo da Grécia porque Roma conquistou a Grécia. E há um título e há um slogan que surgia dos soldados romanos que tinham sua fé, e eles batiam nas suas couraças e gritavam com grande fé: com a espada de Roma e a ciência da Grécia, sempre haverá vitória e salvação. Então, o que surgiu nesse slogan, dessa força genuína do soldado romano, veio o erro. Nesse período de Roma, nesse período da Grécia, existia uma fé genuína no Deus Mitra. Esse Deus Mitra era adorado pelo soldado romano. Era tanto que eles ofereciam para os Deus Mitra um boi, e nesse boi ele expelgia o sangue nas suas coraças e batia no peito, nas suas coraças, e clamava: pelo sangue de Mitra venceremos. Aí está o detalhe ao qual não vou entrar mais no contexto, vou deixar para o próximo estudo. O Novo Testamento, como eu disse anterior, está camuflado no chamado Brit Hadashah. Mas o que tem a ver nova aliança? Não existe uma aliança substituir outra. A Brit Hadashah, o qual o povo tão aderindo, estão ainda presos em Roma. Por quê? Porque os imperadores romanos se nomearam bispo e escreveram o Novo Testamento. É tanto que, dentro dos escritos, dentro da verdade, o Novo Testamento não foi escrito no Lashon Hakodesh, não foi escrito na língua santa, não foi escrito por nenhum leviim, por nenhum levita, por nenhum judeu. Foi os imperadores, ao qual os escritos da ciência dos escritores da Grécia escreveram. E o primeiro bispo, que traduziu o grego para o latim foram Jerônimo, o Santo Jerônimo.
Veja bem, eu quero explicar para vocês muito rápido para o vídeo não ficar extenso. O Novo Testamento é uma farsa. O Novo Testamento não foi escrito nos originais. Há poucos tempos agora, pessoas que aderem o messianismo, né, se veste de judeu, se coloca como judeu, mas está seguindo erro grosseiro. Por quê? Porque muitos estão adorando Yahshua, o nome Yahshua, muitos estão adorando o nome Yeshua, só que eles querem transliterar o nome Jesus para o hebraico por Yeshua. Só que essa palavra Yeshua é um adjetivo do verbo salvar. O nome Yeshua não é nome próprio, não é um nome, é um adjetivo. Eu provo para vocês no próximo estudo. E, para vocês entenderem, vou mostrar para vocês um ponto muito verdadeiro. Eu estou aqui com essa Taná. A Taná é, como chama, o Antigo Testamento, e elas são baseadas nesse nome Taná, porque é um acróstimo, é 3 letrinhas Taná, que vem a Torá, que vem os Neviim e vem os Ketuvim. A Taná, ela se baseia, elas são livros que correspondem lei e instrução, ela se baseia, tem dentro dela os Neviim, que são os profetas, tanto os profetas maiores e menores, e tem os Ketuvim, que são os escritos, como os escritos de Salomão, como os escritos de Salmos, e aí vem essa conjuntura da verdade. Já o Novo Testamento é pagão, é fruto de imperadores de Roma e Grécia. Quem está se baseando no Novo Testamento nos dias de hoje, nós vemos que teve muitas interpolações e interpretações, como o primeiro, Jerônimo, que traduziu do grego para o latim, aí vem João Ferreira de Almeida, aí vem outros como Calvino, aí vem outros também como Martim Lutero, e por último agora veio também esse João Ferreira de Almeida, que era padre e se converteu, membro da Igreja Católica, se converteu cristão. Porque não existe evangélico cristão, existe protestante. Pelas escadas, pelas as traduções, pelos os homens que formularam essa Bíblia, o Novo Testamento, veio Jerônimo, veio Martim Lutero, veio Calvino, veio João Ferreira de Almeida, e aí sucessivamente, erros e mais erros. Quero dizer para vocês o nome Jesus. Se vocês lerem, um dos erros que eu vou citar para vocês é sobre Jesus. Jesus é um nome que foi inventado, porque no latim é Iesus, e as pessoas não falam Iesus, fala Jesus, é um erro, está adorando uma coisa que não existe, isso forma-se idolatria. Por quê? Porque a letra J não tem no hebraico, não tem nos originais do hebraico, não existiu essa letra J. E também no grego também não existiu essa letra J no grego. Essa letra J, ela foi fundada, ela foi criada, ela foi descoberta no ano de 1520, no meado ali de 1500, 1490, 1520 surgiu esse J. E depois desse período é que inventaram esse nome, Jesus. Se saia disso, saia desse sinal. Estude, medite, pega essas minhas palavras e examina. Por quê? Porque um erro que eu vou dizer para vocês em Mateus. Em Apocalipse, no capítulo 5, se vocês verem, se eu não me engano,
capítulo 5, no verso 5, ali tem um verso que diz que Jesus é o leão da tribo de Judá. E, no literal, no Nataná, muitos dizem que Nataná tem profecia sobre o Messias e fala que o Messias vai vir da tribo de Judá. Veja bem, se Nataná fala que o JC, o Jesus, o filho de Davi, vai vir da tribo de Judá, eu vou provar para vocês nos escritos de Roma, que é o Novo Testamento, que foi traduzido agora para o hebraico, é Yeshua, é Bit Hadashah, é um erro, é um tampa-olho, é uma escuridão tremenda. No capítulo 1 de Mateus, uma virgem chamada Maria ficou grávida. Está escrito, capítulo 1. E teve um filho chamado Jesus. Se nós pegar a genealogia, pegar Maria, quem é Maria? Maria é da tribo de Levi. É tanto que Isabel é da tribo de Levi. E naquele momento tinha um sumo sacerdote chamado Zacarias, que era marido de Isabel, prima de Maria. Então, tem dentro da Torá, na lei, que os levitas era povo escolhido pelo o Eterno, por Deus, para serviço espiritual. Então, tinha que ter essa linhagem pura só de levins. Então, os levitas casavam com levitas. Não podia mudar por causa desse ofício de ser povo consagrado, separado para o trabalho de Deus. Entenderam? E Maria concedeu um filho. Então, esse filho chamado Jesus é filho de Maria, que está escrito em Mateus. Então, ele, Jesus, é um levita. E as profecias do verdadeiro Messias tem que ser da tribo de Judá. Se nós pegarmos José, José é da tribo de Judá. E José não coabitou, não deitou com Maria. José é pai adotivo de Jesus. Segundo os escritos que está em Mateus capítulo 1, no versículo 23 em diante, 20 e 23, está o relato que quem concedeu foi o Espírito Santo. Isso é uma loucura, isso é uma blasfêmia. O Ruach HaKadosh que interveio e deu a luz junto com Maria. Mas isso é um ato mais grosseiro, por quê? Porque o Ruach HaKadosh, o Espírito Santo, não tem sermem. E o Espírito Santo não tem tribo. Ele que é criador das tribos, das 12 tribos. O Eterno, o Espírito Santo, não tem genealogia, não tem gerações. O Eterno é único, o Eterno é. Então, esse é uma blasfêmia, dizendo que Deus, o Espírito Santo, coabitou e deu luz a um indivíduo, e aí bagunça tudo, cai por terra todos os ensinamentos, dizendo que Jesus é da tribo de Judá. Uma questão bem clara que se diz, Jesus, tem relato que Jesus é um manzé. Desculpa porque eu estou aqui, não. Jesus é um manzé. Jesus é um filho bastardo, é um filho que não tem pai. Eu não vou entrar em assunto, o que aconteceu com Maria, que é muito pesado, por respeito à fé e às religiões. Então, veja bem, Jesus é um manzé, é um filho bastardo. E José, sendo pai adotivo, doação não dá linhagem, não dá geração, não dá nada. Logo que José é pai adotivo, não dá geração, não dá linhagem. Jesus não tem sangue azul da tribo de Judá. Esse é o entendimento. Estou fazendo esse pequeno estudo para que vocês possam me seguir
e estudar que tem mais Sheu sobre o Novo Testamento. O Novo Testamento deixa bem claro erro grosseiro. E esse é um ponto do capítulo 5, do verso 5 de Apocalipse e do capítulo 1 de Mateus, dizendo que Jesus é da tribo de Judá, só que em Mateus fala outra coisa. José é pai adotivo, e pai adotivo não dá linhagem, não dá gerações. Então, Jesus não tem o sangue azul da tribo de Judá. Jesus é um levita. Ele simplesmente é da tribo de Levi, porque nasceu de Maria, mas dentro da Torá, gerações vêm da parte patriarcal. E José não foi pai biológico de Jesus. Saia dessa mentira. Entre dentro das leis do Eterno, procura entender as leis do Eterno, as mitzvot do Eterno, e vocês vão sair de Roma. Vai sair da grande Babilônia, que é o Novo Testamento, com a roupagem hoje judaica. Shalom, shalom.